Olá, meu nome é Kaique, sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 77 do simulado. Nesse exercício ele fala que tem uma esfera de 3,2 miligrama que está em equilíbrio, formando um ângulo de 45 graus, dessa forma aqui. E aí, no desenho que ele passa, ele fala que a diferença de potencial entre essas duas placas carregadas é de 4 volts e a distância entre elas é de 2 milímetros. A pergunta que ele faz é quantas partículas carregadas há nessa esfera. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular o campo elétrico que está ali dentro, né? Ele deu a voltagem para a gente entre essas duas placas, deu a distância entre elas, então é só eu dividir um pelo outro que eu consigo encontrar o meu campo elétrico, que deu 2 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Depois eu fiz um diagrama de força dessa partícula, né? Então aqui todas as forças em vermelho, as forças que estão atuando entre ela, e essa azul aqui é a decomposição da atração. Então a gente tem a atração aqui formando um ângulo de 45 graus, certo? Aqui. Tem a força elétrica, né, que está puxando ela para cá, por isso que ela está inclinada para aquele lado, e tem o peso. Como ele está em equilíbrio, eu consigo cancelar algumas forças, né? Na verdade, eu consigo dizer que algumas são iguais às outras. Então, a força elétrica tem que ser igual ao meu Tx e o meu peso tem que ser igual ao meu Ty. É isso que eu consigo tirar desse diagrama de força. Aí agora eu vou descobrir quem que é o meu Tx e o meu Ty, né? Em função desse T aqui. De novo, eu fiz lá o meu triângulo aqui. E aí aqui eu tenho T, Ty e Tx. Exatamente o que está aqui. Tirei as duas funções trigonométricas, seno e cosseno. No seno dá Ty sobre T, isolando o meu Ty, vai ficar então T raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa para o cosseno, vai dar que o meu Tx é igual a T raiz de 2 sobre 2. Então, se o Ty é T raiz de 2 sobre 2 e o Tx também, essas duas forças são iguais. O Tx e o Ty são iguais. Então, esses caras aqui são iguais. Isso significa que a força elétrica e o peso também tem que ser igual, certo? Então a força elétrica é igual ao peso e quem que é a minha força elétrica? Nesse caso aqui vai ser o campo elétrico vezes a minha carga, o peso é mg. Consigo descobrir quanto que vale a carga dessa esfera. Isolei aqui a carga, passei o campo elétrico dividindo. Tomar muito cuidado aqui de novo nas unidades de medida, né? A massa é 3,2 miligrama, isso vai me dar 3,2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. O G ele falou que vale 10 no exercício. O campo elétrico eu descobri aqui. E eu tirei que a carga dessa esfera vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Como a gente sabe que a carga de uma partícula vai ser o número de partículas em excesso, né, de elétrons em excesso, vezes a carga elementar desse elétron, então consigo tirar aqui o número de partículas carregadas vai ser de 10 elevado a 11 partículas. E aí nesse caso ela é negativa, por quê? Porque a força aponta, né, no sentido contrário do campo. Aqui a gente vai ter o campo elétrico, sempre apontando do positivo para o negativo. Se esse cara aqui aponta no sentido contrário do campo elétrico, então eu sei que essa daqui é uma carga negativa. Então ele vai ter 10 elevado a 11 partículas negativas. E isso vai me dar a alternativa D.